Olá, pessoal, muito bem-vindos para mais um dia de congresso. Olha, hoje foi arretado. Eu acho que vocês podem ter visto alguma coisa lá no Instagram. Eu estava tentando ser bem ativo, coloquei algumas coisas. Ainda tem outras que eu preciso colocar, porque foram muitas aulas. Eu assisti 18 aulas, ou 17 aulas, eu perdi nas contas aqui. Então, é um número muito grande, são várias coisas acontecendo, são muitas informações que eles vão trazendo para a gente, alguns em formato de simpósio, outros em formato de workshop, outros com aula explanativa. Então, está sendo uma experiência incrível e a nossa ideia é trazer todo esse conteúdo para vocês. Para vocês saberem, não só eu estou assistindo o congresso, eu estou aqui pessoalmente, né, presencial, dando preferência para algumas aulas que não estão sendo transmitidas online, né, para a gente poder cobrir tudo que tem no congresso. Ao mesmo tempo, a gente tem mais pessoas lá no Brasil assistindo, Eduardo, a nossa colega Rúbia, Daniel também está vendo algumas aulas. Então, nosso objetivo é a gente conseguir que todas as aulas sejam vistas e a gente traga o mais importante, claro. A gente não vai trazer também bobagem aqui, que a gente não tem tempo para perder. Para vocês terem ideia, são 6 aulas simultâneas que vão acontecendo, 3 que são transmitidas online e 3 que não são, não é? Então, eu vou falar um pouquinho agora sobre as aulas em que eu participei e quais foram as mensagens principais que eles falaram lá e coisas que vão impactar a gente. É claro que a minha ideia aqui é ser bem sucinto, trazer só pontos essenciais e importantes, lembrando que a gente vai ter o nosso evento entre os dias 29 e 1, que lá sim a gente vai trazer tudo mastigado, de forma que a gente consiga aplicar na prática do dia a dia tudo isso que a gente está aprendendo aqui agora, tudo isso que eles estão trazendo de novidade para a gente. Essa é a ideia, ok? Então vamos lá, só para a gente começar. Primeira aula foi uma aula 7h30 da manhã, minha gente, ainda estava escuro. Eu cheguei lá, zumbi, me arrastando, levando o lençol do hotel aqui. Mas ele falou sobre infecção pelo vírus sincicial respiratório. Pois é, aquele que dá bronquiolite lá na criança. Inclusive, a primeira aula foi de um pediatra, para você ter ideia. Ele falando sobre a infecção na criança e no adulto, que tinham similaridades pela imunossenescência, e você ficava muito mais susceptível. Então, ele falou lá que abaixo de 1 ano e acima de 60 anos de idade vai ter uma prevalência muito grande. Isso vai aumentando. Uma prevalência muito grande para o idoso vai ser ali na faixa de 2 a 4%, podendo chegar até 10% em alguns lugares, com um índice de mortalidade alto pela fragilidade dos pacientes em especial. E a ideia toda foram 3 aulas falando sobre isso, era para apresentar que existem infecções virais que podem ser acometidos no paciente idoso e que algumas vacinas também podem ser úteis, né? Então, a proposta deles é fazer uma vacina, a vacina já está em fase 3, deve entrar em mercado a qualquer momento, ou se não já entrou, mas assim, tá para a qualquer momento aparecer para a gente, que a ideia é fazer ela junta com a vacina da influenza, então as duas combinadas, você fazer a vacina para o vírus sincicial respiratório e a vacina para o influenza. Então, foram 2 aulas falando sobre isso, um conteúdo muito extenso, mostrando vários gráficos de comorbidade, falando sobre os pacientes que têm maior risco de terem complicações com a infecção pelo vírus sincicial respiratório. Vê esse gráfico aqui. Peraí, deixa eu ver se eu consigo botar na câmera. Ó, ele fala aqui, ó. A partir do momento que as comorbidades vão aumentando, o sistema imune vai diminuindo e esse paciente vai estar com um risco muito maior de desenvolver uma infecção grave pelo vírus sincicial respiratório. Essa foi a primeira aula, a primeira sessão que eu pude participar. Na segunda sessão, foi um simpósio, na verdade, o que ele chama de core curriculum, né, que é a coisa central, que todo mundo precisa saber com propriedade. Então, a gente falou sobre disfunções, doenças, na verdade, desordens gastrointestinais mais comuns. Então, a primeira delas foi disfagia sarcopênica. Eu, particularmente, adoro esse assunto, acho super interessante, e eles falaram lá, inclusive, de algumas coisas interessantes.
O conceito de disfagia sarcopênica, ele é muito mais novo do que o que a gente imagina, né? Ele é de 2012 para cá. Então, você entende que a disfagia sarcopênica, ela é a perda da musculatura que faz a deglutição. A partir do momento que o paciente vai envelhecendo, mecanismos inflamatórios, mecanismos de degradação muscular vão acontecendo, você vai terminando perdendo a musculatura da deglutição, que é extremamente complexa e cheia de nuances, né? Então, o que acontece é que o paciente começa a ter disfagia. E isso gera um ciclo, né? Ele coloca aqui a sarcopenia, levando a perda muscular, a perda de força, e isso gera uma complicação muito grave para esses pacientes. Aí ele, na conversa, ela foi mostrando algumas formas de você avaliar esse paciente com a videofluoroscopia, o fibroscópio, né, que você pode, o que eu fiz, né, que ela falou lá, que é a fibro Optical Endoscopic Evaluation of Swelling, que eles chamam de FIS, que é onde a gente vai fazer com a câmerazinha lá, a gente faz isso direto, a fibroscopia no Brasil, e a gente consegue avaliar a deglutição do paciente. Ela mostrou lá um paciente engasgando, foi bem interessante. A gente sabe que isso... Ela falou uma coisa muito importante, que foi o seguinte: a alta prevalência de sarcopenia, ali na faixa de seus 70% no trabalho que eles mostraram, não estava associado à disfagia, que estava presente somente em 45%, como se somente fosse, né? Assim, então, tinha uma prevalência muito alta de sarcopenia, mas isso não estava necessariamente associado à disfagia. Então, apesar de poder haver uma relação, a gente não consegue, então, por exemplo, usar o hand grip para avaliar se aquele paciente vai ter uma disfagia, certo? Existe um mecanismo compensatório, foi o que ela trouxe para a gente, onde a gente vai ter assim uma dificuldade para dar o diagnóstico preciso de onde é que está acontecendo, porque você pode ter uma plasticidade cortical, você pode ter ali, de repente, uma perda no olfatório, no gustativo, você pode ter um prejuízo na dentição, tudo isso vão ser componentes que vão estar ali sendo confundidores na hora de você dá o diagnóstico de uma disfagia. Você vai dizer, é sarcopênica. Opa, calma, peraí. Mas o que é que está acontecendo? Será que é alguma coisa do ponto de vista neurológico? Será que é diminuição da saliva, perda do tecido elástico? Então, são várias coisas que podem confundir um pouquinho. Então, o que a gente tem é uma importante necessidade de avaliar nossos pacientes para disfagia, ficarmos muito atentos, né? Fazer sempre que possível uma terapia direcionada para o problema, se foi saliva, se foi dentição, fazer toda uma avaliação completa. Então, a gente vai ter que ter uma equipe multidisciplinar para tratar esse paciente. E sim, esses pacientes são muito complexos, e ela termina, inclusive, a aula dizendo assim: say yes to complexity, né? Diga sim para a complexidade. Os pacientes vão ter, sim, muita complexidade. E a gente sabe que a prevalência é muito alta nos nossos pacientes idosos, e a gente precisa estar muito ligado nisso, né? Aí, depois dessa aula, veio uma aula sobre incontinência fecal, que a paciente fala, a professora falava bem devagarzinho. Então, foi um assunto muito bom, assim, é muito importante, né? Mas ela falava bem devagarzinho. Então, eu vou tentar trazer aqui para vocês. E ela era da Suíça, né? É engraçado que eles fazem aquela piada. É da Suíça ou da Suécia, né? Ela disse, I'm from Switzerland, not Sweden. Então, aqui, aí ela fala das definições de incontinência fecal, ela fala sobre a prevalência alta, o impacto que isso pode gerar nos pacientes, impacto médico, impacto psicossocial, o peso para os cuidadores. Ela fala, inclusive, que é uma das grandes causas de ir para nursing homes, né, lá geriátrico, instituição de longa permanência, é pela incontinência fecal. Ela fala dos tipos de incontinência fecal, que pode ser mista, estrutural, neurológica. Ela fala também da funcional, né? Paciente que tem perda funcional, por exemplo, ele tem uma desabilidade física, um disability, né? Um prejuízo físico e tem uma demência, ou então uma desordem psiquiátrica. Esse paciente, ele pode sim ter uma perda na continência por causa disso. A própria demência, a gente sabe que é um dos critérios lá do FAST também, a demência levando a um prejuízo na continência fecal.
Aí ele fala mais aqui, aí, como avaliar, você tem que pegar bem a história desse paciente, tentar entender exatamente as causas, fazer um exame físico adequado, com toque retal, procurar entender exatamente o que está acontecendo. E uma das coisas que eu achei mais interessante que ela falou lá é o seguinte: olha, muitas vezes para esse paciente com incontinência fecal, a gente vai dar uma fibra para que você consiga aumentar o volume daquela do volume das fezes e, de repente, associar uma loperamida. Então, você vai dar psyllium e loperamida para tentar melhorar o controle dessa evacuação. Existe algum benefício, mas não é lá o melhor de todos. Outra coisa que eles falaram muito foi sobre exercícios da musculatura pélvica com fisioterapia, skincare, né? Lembrar sempre de fazer skincare, e estimulação. Ela falou bastante, mostrou até uma foto, deixa eu mostrar aqui para vocês. Estimulação já é de segunda linha, né? Estimulação do nervo tibial, olha só. Aqui, ó. Tá vendo? Aí você faz umas estimulaçõezinhas, talvez não seja a melhor das intervenções, mas pode trazer alguma coisa. E um dado particularmente que eu desconhecia, eu realmente confesso que eu nunca tinha ouvido falar nisso, são tampões fecais, assim, ó. Vê só. Ela coloca, se o paciente aceita bem, você coloca esse tampão fecal, diz que é pouco aceito, mas de repente, se o paciente tiver uma boa aceitação, tem uma taxa de resolução muito grande e pode ser o suficiente para alguns casos. Ela falou de outras técnicas outras técnicas de cirurgia, outras intervenções não cirúrgicas, como estimulação do nervo sacral, que também podem ser feitos. Então, aqui nada muito de novo, né? Mas aqui chamando a atenção para a gente estar sempre ligado, sempre investigar, perguntar para os pacientes que muitas vezes eles não vão dizer para a gente. Essa foi a aula de incontinência fecal. A aula de constipação, ela definiu constipação, ela trouxe para a gente algumas prevalências, a prevalência é alta, pode chegar até 50%, é mais comum nas mulheres. Ela falou sobre a constipação nos pacientes frágeis, que tem uma associação muito grande, especialmente com polifarmácia, né? Às vezes os pacientes não falam, então é importante a gente buscar. E aqui uma parte interessante, essa palestrante ela era da Noruega, então ela tinha um sotaque bem pesado, assim, sabe? Aí alguém perguntou na plateia, como é que a senhora faz? Aí ela disse, eu vou dizer como eu faço. Então, na Noruega, eles fazem assim. Ela disse que, normalmente, eles pulam as medidas comportamentais. Ela disse, se a pessoa já é para estar fazendo. Se ele não está fazendo errado. Então, a gente já pula essa parte comportamental, que seria aumentar a ingesta de fibra, não sei o quê. O pessoal é para fazer. Se não estão fazendo, está errado. Então, a gente já vai, normalmente, para polietileno glicol, macrogol, né, que é o Movilax, que a gente usa bastante, que pode ser manipulado também, que a gente pede lá o PEG, né, 4.000, pode ser manipulado. A gente usa, às vezes, até a lactulose, que eles gostam de usar. Sorbitol também, ela falou que normalmente eles fazem. O Bisacodyl e o Sena têm uma evidência de positividade muito boa. Inclusive, o Sena tem uma evidência 1A, então, tipo assim, é a melhor medicação que tem aqui em todos que ele falou, junto com o polietileno glicol, que também é evidência 1A. Foram os dois 1A. Lactulose, ele coloca ali 2A interrogado, mas eu particularmente gosto de usar lactulose para o paciente que tem doença hepática crônica, tem cirrose. Então, ela disse, basicamente foi isso, e que a gente tem uma boa capacidade de atuação aí. Depois disso, foi uma aula muito interessante. Eles vieram falar sobre apresentações atípicas do idoso frágil na emergência. E aqui eu vou dizer a vocês que eu fiquei surpreso com alguns dados. A primeira coisa que ele chegou para a gente foi perguntar, assim, mandou a gente fazer uma resposta lá naquele mente, né, na interação, e disse assim, olha, qual é o percentual de apresentação atípica no idoso? Aí todo mundo respondeu, tinha umas 200 pessoas na sala, aí a média lá deu 60%. Aí ele foi, a gente realmente não sabe muito bem como é
o percentual real, mas a gente sabe que talvez não seja isso tudo. A apresentação do idoso pode ser muitas vezes típica, na verdade, na maioria das vezes, ela é típica. Agora, pode acontecer apresentações atípicas. Então, ele fala sobre, por exemplo, infarto do miocárdio. A probabilidade de ser atípico é em torno de 44%, ou seja, mais 56% desses pacientes são típicos, né? Outra coisa que acontece é infecção sem febre, úlcera duodenal sem dor, que pode ser somente uma anorexia, isso pode acontecer. E ele fala também que o COVID ajudou bastante. Aí ele coloca, eu vou mostrar isso aqui para vocês, que eu achei arretada essa frase dele, falando sobre essas apresentações atípicas. Aqui, para quem não conhece, é George Clooney. E a figurinha diz assim, ó, esse paciente de 89 anos veio por causa de uma queda e delírio. Aí o pessoal já perguntava embaixo, você testou ela para COVID-19? Por quê? Porque aqui a gente está falando sobre apresentações atípicas das doenças. Então, ter uma queda, na verdade, muitas vezes é um sintoma de uma infecção. Então, é isso que aqui eles estão querendo mostrar para a gente. Apesar de ser uma coisa muito comum, ela não é a mais comum. Mais comum é ser típico, mas claro que pode ser atípico e a gente precisa estar ligado nisso. Então, ele fala assim, tem uma outra aula, inclusive, que o pessoal também falou sobre isso, e ele chama a atenção, não é uma apresentação atípica o do idoso, isso faz parte da apresentação do idoso. Isso não é uma abominação, não é uma... É assim, essa é a apresentação típica do idoso. É essa coisa um pouco diferente, que tem que ter uma sensibilidade do médico. Engraçado que eles falaram muito sobre que eles também têm muitas incertezas de algumas coisas, e eu fiquei, poxa, às vezes a gente trata e não tem muita certeza, às vezes a gente vê aqueles pacientes que estão com um diagnóstico meio incerto, tratando com algum antibiótico, alguma coisa assim, eles falaram que eles vivem isso todos os dias, é assim no mundo inteiro. Então, aqui, uma coisa que eles falaram muito, que uma das coisas mais impressionantes é que leva a uma gravidade grande, se chama o paciente não está se sentindo bem. E que eles dizem assim, unwell adult. Quer dizer assim, o paciente que não se sente bem. Ele não se sente bem. Então, esse não se sentir bem é extremamente grave e pode, muitas vezes, estar mostrando para a gente uma complicação. O negócio aqui está virado, só fazendo... Chegando mensagem, deixa eu fechar aqui. Pronto. Então, é isso, sabe? A gente precisa estar muito ligado que a mortalidade é muito alta nesses pacientes que não se sentem bem. Olha só esse gráfico que ele mostrou aqui, ó. Não sei se vai dar para vocês verem aí, ó. Tá vendo essa primeira linha daqui? Essa primeira linha ele fala major trauma, traumas graves. Essa é a principal causa de mortalidade em 30 dias, maior percentual. O paciente chegou com um trauma grave, essa é a maior mortalidade. Mas olha a segunda causa, paciente não se sente bem. É a segunda maior causa de mortalidade. Então, é só isso que o paciente diz. É na frente de falta de ar do abdominal, ou mesmo desmaio súbito, perda da consciência. Veja que coisa, né? Assim, ele falou muito sobre infecções, né? Então, a gente teve muitas discussões sobre infecções, quando não era. Ele brincou muito com infecção urinária, porque se todo mundo chegar na emergência, tiver assim, não sei muito bem o que é, a gente já começa um antibiótico, faz um labstickzinho lá do sumário de urina e diz que é infecção urinária e acabou, se manda para lá. Então, assim, o que ele diz infecções urinárias assintomáticas, elas existem, mas não é tão assim frequente. Então, esses pacientes podem se apresentar como delírio, pode se apresentar com menos sintomas de infecção urinária, pode se apresentar com menos febre, né? Inclusive, ele fala que a febre, em outra aula ele disse assim, a febre, para o paciente idoso, ela já é diferente. A gente tem um conceito de febre ali, 37,4, isso é febre para o paciente idoso. Certo? No Freitas, a nossa referência brasileira, ele fala em 37,5, não 37,8, como a gente está acostumado a ver. Então, é isso aí. Então, assim,
eu vou complementar com algumas outras percepções que eu tive numa outra aula que ele fala sobre o uso de antibióticos também, sobre isso aqui. Então, aqui, ele bota assim, ó, pacientes que não se sentem bem refletem muita complexidade e podem ter um pior prognóstico. Simplesmente isso, essa queixa vaga, né? Um dos primeiros sintomas que aparecem são as complicações. Nossa, the first symptoms appear are the complications. Um dos primeiros sinais são as complicações, né, dessas apresentações atípicas. E muitas vezes você vai precisar esperar um pouquinho para entender o que está acontecendo, mas às vezes aquilo ali é muito grave. Então, essa daí foi a percepção que eles têm sobre fragilidade na emergência. Né? Depois disso, ainda falando sobre infecção, e eu acho que vocês podem ter visto a entrevista que eu fiz com os dois professores, Hans Jürger, sei lá, alguma coisa assim, e outro Goegan, eu falei errado na entrevista, inclusive, Vinzi, que é francês. Então, o alemão e o francês estavam lá conversando sobre o uso de biomarcadores, e eu achei isso fantástico. Então, a gente falou muito sobre infecção e o uso de biomarcadores. E eles argumentando que a gente deveria sim estar usando as duas ferramentas. A gente tem que avaliar PCR, tem que avaliar procalcitonina, e usar esses biomarcadores faz parte da prática moderna do tratamento. Tinha um intensivista lá na mesa que estava, inclusive, defendendo o uso dessas ferramentas, porque ele disse assim, olha, a gente não pode querer tratar todo mundo somente com estetoscópio no pescoço, como a gente era em 1970. Hoje a gente tem ferramentas e não tem por que eu não usá-las. Então, essencialmente, o que a gente aprendeu aqui foi que o uso da procalcitonina ela vai ser muito útil para descartar infecções. Então, ela sobe muito precocemente, talvez ali com 6, 12 horas de uma bacteremia, você já vai conseguir ter uma alteração da procalcitonina. Ela sendo acima de 0,5, na pneumonia, isso não é tão significativo. Na infecção urinária, lembrem disso, na pneumonia, você já vai ter ali uma probabilidade muito alta de ser. E caso não tenha, talvez aquilo ali não seja. Ok? Então, assim, a gente percebe que as coisas estão cada vez mais atentas para a geriatria. Se vocês perceberem, o comentário todo, assim, a população está envelhecendo, a gente está tendo muito paciente idoso, então a gente precisa se preparar para atender esse tipo de paciente. Essas apresentações atípicas, que são o comum, elas precisam ser de nosso domínio, porque se a gente não estiver cuidando bem desses pacientes, eles vão morrer muito precocemente. Eles vão estar ali e vão perecer por causa disso. Então, daqui a algum tempo, 70% dos atendimentos médicos serão de pacientes idosos, independente da nossa especialidade. Então, a gente precisa muito se preparar para atender o paciente idoso, independente de sua especialidade, independente do que você está fazendo da sua vida, se você é médico e está cuidando de pessoas. Então, isso é muito importante. A gente é responsável por nossos pacientes. E essa busca de conhecimento é o que nos faz ser melhores profissionais. Por isso que eu estou aqui em Helsinki, não é à toa, passei um dia e meio para chegar aqui, só para buscar essas informações e levar para a gente aí no Brasil. Inclusive, eu acho que eu sou o único brasileiro que está aqui. Pelo menos eu não achei nenhum outro ainda. Botei no Instagram lá procurando e não achei. Então, o uso responsável de antibióticos é muito importante, né? A gente precisa ter muita consciência. Então, inclusive, o intensivista lá falando assim, como é que alguém vem falar comigo sobre a procalcitonina que eu não posso usar porque ela é muito cara? Ora, se eu tenho uma procalcitonina e consigo prever se esse meu paciente não tem uma infecção bacteriana, nossa, quanto que eu vou economizar de um antibiótico de 30, 40, 20, 100 mil reais? Não é? Então, a procalcitonina, ela é muito boa. Lembrando que aquele paciente que chega na emergência, ele já está ali alguns dias com a doença, né? Até chegar para a gente, ele já teve bacteremia, ele já teve alguma coisa lá atrás. Então, quando você faz a procalcitonina, você vai ver alguma alteração. Às vezes você faz um PCR, ele não está ainda alterado, porque o PCR vai passar ali 2 dias para começar a alterar. O paciente que está internado e começa com infecção lá dentro, na hora que você faz o exame, ele não alterou ainda biomarcadores, então muitas vezes eles vão estar normais antes da doença começar, porque a gente está ali o tempo todo olhando. Você, eita, alterou aqui, aí você diz, não, está normal, porque isso aqui está normal. Não é assim, a gente tem que ter cuidado. E eles falaram muito, e eu achei arretada a frase que eles colocaram, deixa eu ver se está aqui. A procalcitonina
Aqui. A procalcitonina é uma ferramenta, mas ela só é uma ferramenta. Em inglês, ferramenta é tool, né? E fool, que é tolo, né? Aí ele diz assim: a fool with a tool still remains a fool. Um tolo com uma ferramenta ainda é um tolo. Né? Então, assim, a gente tem que saber usar muito bem a procalcitonina, o PCR, para que a gente consiga, de fato, usar. A gente vai fazer na nossa revisão, entre os dias 29 e 1, uma super abordagem sobre isso, mostrando todos os gráficos de como usar, a hora que pedir, o que interpretar exatamente na hora que você vir essa informação. Então, se liga aí que vai ser muito importante. Depois veio a aula que eu estava ansiosíssimo para assistir, que era com o super famoso Dennis O'Mahony, que foi o cara que criou o Stop Start, aquela grande lista, né, que está na versão 3 agora, falando sobre as medicações que a gente deve começar e as medicações que a gente deve parar. E olha, foi excelente a aula. Ele não falou exatamente o que fazer, ele disse, olha, se você quiser aprender o que fazer, você pega a lista e vai ler. O que ele falou na aula, que foram uns 45 minutos de aula, que impressionantemente, ele fechou a boca na hora que bateu 0-0, o negócio lá, ele tinha 45 minutos para o cara acertar, falar uma aula de 45 minutos e acertar ela, olha, o cara foi incrível. Bem, o que ele falou foi sobre a necessidade que a gente tem de saber começar drogas e saber parar drogas. Ontem a gente teve uma sessão semelhante, mas aqui ele falou muito mais extensamente. Eu coloquei lá no Instagram, inclusive, um caso clínico que ele colocou na aula. Se você não viu, vai lá olhar, porque ficou muito legal. Mostrou tudo que ele fez baseado no Start Stop. Essa também vai ser outro tema, esse também vai ser outro tema que a gente vai discutir lá entre os dias 29 e 1, 29 de setembro e 1 de outubro, né? Daqui a pouquinho a gente vai começar lá. Isso daqui talvez seja uma das coisas mais impactantes. Para vocês terem ideia, existem mais de 1.000 artigos publicados baseado nessa ferramenta, coisas que modificam a nossa terapêutica. Então, por favor, não percam isso, porque isso vai ser modificador da sua vida e da vida dos seus pacientes, que caso a gente não saiba usar o Start-Stop, a gente está sendo negligente com o cuidado médico. Depois veio algumas coisas muito legais, falando sobre tratamento de insuficiência cardíaca, quais são as novas perspectivas das terapêuticas de hoje. Também vai ser outra coisa que a gente vai abordar. Quais são as medicações que a gente deve usar para insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, para insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida, o que é que a gente deveria estar fazendo aqui e principalmente como. E aqui eu vou dizer para vocês uma coisa que me impactou bastante. Quando a gente vai começar medicações para um paciente que recém-diagnosticado de insuficiência cardíaca, normalmente a gente tende a começar uma por uma, ou você vai ali, e nos trabalhos que eles fizeram, eles passavam 6 meses para você atingir dose máxima e a compensação de tudo e tal. Então, aquilo ali ficou meio, poxa vida, como é que é isso? E outro trabalho veio e mostrou que se você conseguir fazer isso em um mês, mesmo que não seja com a dose máxima, mas colocando todas as medicações, e aqui são elas, beta-bloqueador, inibidor de o IECA, depois aldosterona, o inibidor o antagonista o aldosterona, depois vem o sacubitril e valsartana, se você tiver não estiver resolvendo com esse esquema, aí você vai lá e depois acrescenta o ISGLT2. Então, você vai ali colocar todas as medicações que modificam. Lembrando que você não vai fazer um IECA com sacubitril e valsartana. Você substitui, né? Tem aquele intervalo de tempo de um para o outro para trocar, mas a gente vai falar sobre isso em detalhes lá no dia que eu vou mostrar para vocês, um passo a passo, mostrando um fluxograma de como iniciar as medicações, quando iniciar e como fazer isso, porque isso é fundamental. E o professor, ele entrou lá e disse o seguinte, quem deve tratar insuficiência cardíaca é o geriatra, não é só o cardiologista. E porque isso é uma síndrome geriátrica. Quem é que tem insuficiência cardíaca? É o idoso. Então, como é que você vai ter uma abordagem não geriátrica para um paciente desse? Porque o mecanismo de ação de pacientes mais jovens é completamente diferente. Então, por exemplo, um paciente mais idoso, que vai ter ali uma prevalência maior de insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, o mecanismo de ação é totalmente diferente. Inclusive, as drogas são totalmente diferentes. A gente deve usar ali para esse paciente um IECA, talvez uma empaglifosina, talvez uma dapaglifosina, mas a gente vai conversar sobre isso bem direitinho mais na frente.
Beleza. Depois teve algumas coisas sobre nutrição geriátrica e outra que me chocou bastante, na verdade, mentira, não chocou não, porque é muito óbvio. Mas ele falou muito especificamente assim, existe uma relação grande entre má nutrição e queda, com fratura de quadril. Então, ele disse assim, quando o paciente, eles fizeram uma avaliação daqueles pacientes que caíam e tinham fratura e viram que a prevalência de desnutrição desses pacientes era altíssima. Ou seja, tratar esses pacientes de forma ativa para nutrir melhor vai trazer um resultado muito grande, inclusive diminuindo queda e diminuindo fratura de quadril mesmo que haja queda. E o contrário também é verdade. Havendo queda, a gente tem que ser muito ativo na nutrição. Ele mostrou vários guidelines lá de vários países que mostram a nutrição é essencial e você provavelmente precisa fazer suplementação, porque ninguém vai conseguir chegar a isso comendo. Era uma palestra da Nestlé, né? Ela estava patrocinando, derramando dinheiro com força ali. Mas, claro, é óbvio que você não vai conseguir, né, atingir 1,5 grama de peso só com a comida. Paciente idoso tem dificuldade, às vezes, de mastigar e você não vai atingir ali a cota. Então, muitas vezes, esse paciente, sim, vai precisar de suplemento. Você tem ideia, eles não falaram nenhum nome de suplemento, né? Apesar de claramente sugerir isso, né, nas palestras. Bem, falaram sobre nutrição e oncogeriatria, mesma coisa, o desfecho muito pior quando esses pacientes estão subnutridos, e falou também sobre a disfagia, onde a gente precisa estar muito atento a problemas de deglutição que vão levar a uma nutrição deficiente. Ok, pessoal, isso foi 1/4 do que a gente preparou para vocês, que vai sair lá no dia 29 ao dia 1. Isso aqui a gente vai esmiuçar, vai trazer para vocês detalhes, tudo isso que vão ser eventos impactantes na sua prática. Então, você vai assistir essa aula e você vai sair fazendo coisas novas, porque esse é nosso objetivo, que através de vocês a gente consiga tratar mais pessoas sejam beneficiadas por uma medicina de alta qualidade, uma medicina de ponta. É por isso que a gente está aqui, ok? Espero que vocês tenham curtido e que aproveitem bastante, que ainda tem coisa do congresso que vai chegar daqui para amanhã. Beleza, pessoal? Um grande abraço. Até a próxima.